este computador. Então tá, vamos para o nosso seminário, nosso segundo seminário de atenção. Tá, então, né, já que a maioria já sabe que eu vou tentar fazer sozinha, eu espero e peço a compartilhar, né, que vocês possam participar comigo, até porque eu fui lendo o texto, enfim, a gente foi montando, a gente fez tudo em conjunto, mas, né, uma parte eu fiquei um pouco mais dominante, outra Ana, mas daí eu tentei estudar para trazer a apresentação. O que então, eu gostaria, assim, eu tentei pensar em questões lógicas, assim, que pudesse trazer a gente um pouco mais para a prática, né, para poder trazer essas questões, deixar um pouco mais dinâmico, mas, assim, ficou meio complexo, talvez porque eu não domine tanto, mas vamos lá. Então, esse texto, ele é uma revisão integrativa de 2010, então, considerando que a gente já tem 10 anos aí dessa publicação, eu até fui atrás de novos artigos, assim, novas pesquisas para ver o que tem em relação a isso. Mas a gente vai vendo ao longo que a gente não teve assim muitos ganhos em relação quando se pensa em experimentação do viés atencional. Então, assim, mesmo que a gente vá avançando com as pesquisas, ainda fica muito incerto o que realmente acontece quando se trata de transtornos de ansiedade, né? E o viés atencional. Então, vamos lá, né? Então, a apresentação seria comigo, a Ana Carolina, e a Ana Paula. Nós somos mestrandas do segundo ano do GNCE, né? Coordenado pela professora Rochelle. Então, aqui a gente só trouxe, né, de forma geral, o que o artigo traz e como é que a gente vai pensar um pouquinho. Então, a gente não vai se basear na primeira parte, que é um pouco mais teórica, né? Que seria a parte da Bruna. A gente até pensou, a Bruna ia fazer essa discussão, só que como, né, de última hora, assim, ficou para eu apresentar sozinha, eu não quis me apegar a essa questão teórica, senão talvez ia ficar um pouco extenso e eu podia dar uns deslizes aí, né, então vamos tentar. E pela parte que que ele traz, assim, que é a partir do 3.4, que é a integração, assim, ele traz os experimentos em relação ao viés atencional. Então, a gente vai falar de componentes do viés atencional, quais são os mediadores deles, quais são os estágios de processamento e, por fim, o que ele resume, assim, que ele tenta integrar, né, os resultados, né, e como os componentes mediadores e os estágios vão estar trabalhando em conjunto e quais são as futuras direções para a gente pensar, assim, o que fazer e como pensar até a intervenção, acho que para deixar aberto para o próximo seminário, né. Só que, assim, eu fiquei um pouco agoniada porque não tem nenhum conceito de atenção básico. Mesmo que a gente vai falar sobre viés atencional, a gente tem que pensar o que é atenção como processo cognitivo, né? Então, eu trouxe essa conceituação do James de 1890, que é um clássico, e, na verdade, ele fala, né, que todo mundo sabe o que é atenção. E, querendo ou não, é até engraçado se a gente for pensar ao longo da vida, a gente escuta, assim, a gente é criança e nossos pais falam: tu não presta atenção no que eu estou falando, tu não está prestando atenção na atividade. Então, assim, nunca nos trazem um conceito ao longo da vida, atenção, então é isso. Mas a gente entende que, querendo ou não, a atenção é como se a gente pudesse olhar, né, com cuidado para um determinado estímulo em decorrência de outros que estão acontecendo, né? Então, eu gosto bastante de usar a metáfora de como se fosse um refletor, né? Então, a atenção, ela vai direcionar essa luz para um determinado estímulo. E a gente pode ter, às vezes, a atenção, né, direcionando para dois estímulos em conjunto, né, dividindo ou alternando esse foco, né, de luz, digamos assim. Então, de forma geral, a gente sabe que a atenção vai ser quando a gente vai estar olhando para uma determinada coisinha, digamos assim, ou várias coisinhas, né? E o que seria o viés atencional? Então, o viés atencional, ele seria como que a atenção vai ser alocada dentro de um estímulo ameaçador em relação a um estímulo neutro. Então, a gente fala em viés atencional pensando em transtorno de ansiedade, porque a gente sabe que uma pessoa, né, sem uma ansiedade um pouco mais patológica, digamos assim, ela não vai estar focando, né, tendo algum estímulo que vai estar chamando a atenção dela e que vai estar acabando trazendo impacto para o dia a dia, porque quando a gente pensa em transtornos, psicopatologia, a gente sabe, né, essa questão do prejuízo da funcionalidade. Pensando em ansiedade, a gente sabe que qual que vai ser o estímulo, né, ansiogênico para essa pessoa. Então, como o viés atencional dela vai estar direcionando para esse estímulo ameaçador.
Então, em relação aos outros neutros, né? Então, podemos pensar assim, hoje, talvez o meu caso, meu viés atencional está nessa apresentação. Então, o quanto que a minha atenção está focada nisso, que querendo ou não, está gerando, né? Enfim, comportamentos e sensações em mim, né? O meu viés atencional tá para a apresentação, que seria talvez um estímulo um pouco ameaçador. Mas tudo bem, vamos lá. E daí ele traz, né, que não tem um acordo teórico como os componentes e os mediadores e esses estágios de processamento vão estar trabalhando em relação ao, né, ao viés atencional, mas que a gente está tentando entender, né, como que eles vão estar, e principalmente indivíduos ansiosos, mas ainda não há pelo menos até 2010 não havia um consenso, né. Quando ele fala de componente daí do viés atencional, ele vai trazer que vão existir 3, que seria a atenção facilitada, a dificuldade de desengajamento e a evitação da atenção. Então, a atenção facilitada seria o quanto que eu tenho essa de facilidade, né, velocidade para ser atraída a um estímulo ameaçador, quando comparado a um neutro, assim, né? Então, a orientação da minha atenção para esse estímulo. Aliás, não, eu queria deixar aberto, que se quiserem, o professor quiser me corrigir ou alguém estiver pensando em exemplos, né, trazer. Então, por exemplo, a gente está aqui, né, hoje o pessoal está com a câmera aberta e daí digamos que eu tenho um medo bem grande com aranhas e aparece uma aranha ali atrás da câmera do André, né, que está aparecendo para mim. Então, a minha atenção facilitada, ela vai estar direcionando, né, meu viés atencional junto daí, a atenção facilitada está direcionada para essa aranha ali na câmera. Então, é a velocidade, assim, o quanto que eu sou atraída por esse estímulo ameaçador. A dificuldade de desengajamento seria o quanto que eu consigo tirar a minha atenção, né, esse meu viés atencional para a aranha e conseguir sair daquilo ali, então ir para outros lugares. E a evitação da atenção é como eu consigo deslocar do viés atencional, né? Deslocar o estímulo ameaçador para um estímulo neutro. Então, acho que a diferença entre a dificuldade de desengajamento e a evitação da atenção, a evitação é o clássico, assim, o quanto que eu consigo evitar, e a dificuldade de desengajamento, o quanto que eu não consigo sair disso. Então, aquele estímulo ameaçador está o tempo todo presente para mim. Eu acho que seria isso. Não sei se alguém quer trazer mais alguma questão ou consegue pensar, ou no dia a dia de vocês, se vocês conseguem identificar, se vocês têm mais uma atenção facilitada para os estímulos ameaçadores de vocês, ou vocês usam do recurso de evitação, ou percebem que tem essa dificuldade de desengajamento. Eu já estava pensando na semana passada, não em relação a estímulos ameaçadores, mas eu estava num evento e a Lisiane Bizarro estava trabalhando bastante com alcoolismo. Ela mostrou uma imagem e perguntou para algumas pessoas, o que vocês veem a partir dessa imagem? Assim, todo mundo, era uma imagem de uma cozinha. E daí todo mundo, tem uma bancada, tem uma cadeira. E daí ela relatou que quando eles fizeram essa pesquisa com alcoolistas, eles viam, assim, chamava muita atenção que em cima de 2 balcões tinha 2 garrafas de vidro de vinho deitadas, e era coisas que, assim, ninguém que tinha olhado para aquela imagem quando ela perguntou da plateia que estava ali, coisas assim, eu nunca teria me chamado a atenção as garrafinhas de vinho, mas ela falou que para quem era alcoolista, aquilo gritava, chamava muita atenção e prendia a atenção dos participantes da pesquisa. Inajá, perdão, vai adiante. Uma dúvida que eu fiquei assim, é que tem a dificuldade de engajamento, de desengajamento, que seria a dúvida que eu tive assim, o grau do estímulo que tu captura a atenção e não consegue sair dali, tu não consegue distrair, né? Eu fiquei em dúvida, se a evitação da atenção seria o contrário disso, né? Então, eu me distraio com outra coisa para não olhar para isso, ou, né, que seria tipo um oposto do desengajamento, ou seria tipo uma negação. Eu nego que aquilo está ali, então eu olho para cá. Eu fiquei nessa dúvida. Então, eu acho
eu vou falar o que eu acho, tá, professor? Depois tu fala o que é o certo, assim, o que eu entendi. Que eu acho que a evitação seria essas estratégias que eu consigo realmente evitar. Então, se eu conseguir distrair, né, eu consigo ter o controle, um controle executivo de ignorar o estímulo ameaçador nesse caso, eu estou tendo a evitação da atenção. E a dificuldade de desengajamento seria que eu não consigo estar ali, mesmo que eu tente o controle executivo, eu não vou estar conseguindo sair do estímulo ameaçador. Foi basicamente isso que eu Então, a entendi. evitação seria já alguma coisa de positivo, assim, eu já estou exercendo um certo controle sobre esse viés. Pelo que eu entendi, sim, e eu trago depois, no final, eu trouxe um artigo novo que fala um pouquinho sobre isso, e durante o artigo ele vai discutir que a dificuldade de desengajamento e a evitação da atenção, elas são muito difíceis de ocorrer, porque elas seriam meio que opostas, assim, né? Elas é como se elas demandassem processos cognitivos diferentes. Não sei se é isso, professor. Eu fiquei com a impressão só que no caso da evitação ela seria diferente, no caso não seria necessariamente algo positivo, que eu acho que teria mais a ver, por exemplo, lá com o TAG, no caso. Pode ver o estímulo, mas meio que tu evita aquilo, mas aquilo ainda continua te ativando, está te incomodando, né? Eu acho que a questão de distração seria uma estratégia, acho que mais ativa, tipo, tu nota que aquilo está acontecendo e tu vai lá conscientemente, controle executivo, tu vai lá e tenta se distrair, que daí será algo, digamos, bom ali no momento. Entendi mais ou menos assim. Não, é assim, isso que o André falou tá muito correto. Eu ia começar pelo comentário da Inajá, mas começar, por isso que o André e a Carla estão abordando aqui, né? E a própria Ana Carolina. Aqui nós estamos falando do ponto de vista de viés atencional e olhando para isso numa perspectiva dos transtornos mentais, aqui dos transtornos ligados à ansiedade, né? Então, assim, se a gente imagina, e toda a nossa conversa desse semestre tem a ver com trauma e TEPT, né? Então, se a gente imagina isso no TEPT, né? Ou mesmo nos transtornos de ansiedade, né? Esse processo de evitação, ele é algo desadaptativo, né? Você aí operando, né, com condicionamento do tipo 2 ou skinneriano, né? Você acaba mantendo o transtorno, né, ao usar esses processos ou estratégias evitativas, né? No TEPT, o TEPT, que acontece? Os pacientes, né, eles têm evitação. Se eles não têm evitação, eles não têm o transtorno, né? Então, é algo muito central. O que geralmente ocorre, né? São esforços deliberados, né? Esforços onde o paciente realmente evita, né, falar sobre, pensar, sentir, ir para o lugar, se expor a estímulos, né? Aqui nós estamos imaginando um processo até um pouco anterior, não é tão controlado, né? É quase como algo que não necessariamente tem a ver com um esforço que o paciente faz, né? Mas é um processo muito um mecanismo que ocorre muito no início do processamento atencional, né? Como aquilo é algo muito aversivo, o paciente desloca a atenção, né? Isso que o André comentou está correto. É diferente de uma estratégia do tipo de distração, que pode ser algo até adaptativo, dependendo do contexto, né? O paciente está lá lidando com alguma situação e você ensina para ele, né, uma técnica ativa de distração, né? Uma técnica de distração que pode ser ativa ou não, né? Então, ele pode intencionalmente fazer alguma outra coisa, ele pode ser menos intencionalmente ficar exposto a algum outro estímulo, né? O comentário da Inajá havia sido no sentido... Inajá, tu te importaria de repetir, porque tinha um ponto bem importante ali. Não, ele era no sentido de parecer ser análogo ao comportamento do viés atencional no TEPT, só que ao invés de ser direcionado para o estímulo que é ameaçador, seria para o estímulo que, bom, está relacionado ao transtorno, no caso, ou as garrafas de vinho. Sim. Eu não sei se tu queres que eu exemplifique. Perfeito. E aqui
Aqui tem uma questão interessante. Eu já trabalhei com a Lisiane várias vezes e já fui banco de vários alunos dela também. A Lisiane explora bastante com essas tarefas de dot probe, né, as questões de viés para... Ela trabalha muito com abuso de substâncias, né? Então, teve alguns experimentos, né, para usuários ou dependentes de cocaína e crack, né, outros de maconha, outros de cigarro, né? Então, por exemplo, né, você monta os estímulos, né, quando ele tem que competir, você no Dot Pro você faz uma apresentação de 2 estímulos concorrendo, né? Você tem uma cruz que centraliza a atenção visual, depois você tem 2 estímulos que concorrem, certo? E depois você tem um target, né, que vai para um e outro, e aí você consegue medir se a atenção ficou mais facilitada ou se a atenção ficou com maior dificuldade de desengajamento quando você, né, tá lá no outro. Então, por exemplo, se você tem um slide com 2 cigarros e 2 barras de giz, né? Você, a princípio, são meio parecidos, meio semelhantes, né? Mas para quem tem, né, uma adição, quem é tabagista, por exemplo, né, a ideia é que você vai ter uma facilitação da atenção para aqueles cigarros, né? Isso não vai ocorrer para a barra de giz. Então, quando o target aparecer num ou no outro, aí você consegue calcular um pouco mais ou a facilitação ou a dificuldade de desengajamento. É um pouquinho mais difícil de calcular as questões de evitação atencional no Dot Probe, né? Aí você precisaria mais do Visual Search, né? Que é Christian, só para eu tentar contextualizar, então, assim, eu estou tentando entender isso. Se eu pegar um paciente, por exemplo, para tratar com métodos, por exemplo, de exposição, né? Eu vou ter num paciente ansioso, então, essa coisa da atenção facilitada, do desengajamento, mas também pode ser que a evitação de atenção me atrapalhe de trabalhar isto, porque se eu vou ter dificuldade de prestar atenção ou de alocar nisto, eu vou fazer só evitação, vai ser difícil eu expor essa pessoa. Perfeito, Carla. E tá muito bom esse raciocínio clínico. Uma das principais dificuldades que a gente tem quando a gente faz a exposição in vitro, aquela no consultório, né? Diferentemente da exposição em vivo, aquela situacional fora, né, que você pede para que você não sabe, do ponto de vista do processamento mental, o que o paciente está fazendo. Porque ele pode estar ali, eventualmente, falando sobre, né, ou ouvindo, ou até mesmo olhando, mas ele pode estar fazendo uma técnica de distração ativa, né? Então, ele está pensando na lista do super, ou ele está pensando numa outra situação não relacionada, né? Então, você na terapia de exposição, a gente vai falar de terapia de exposição em algum momento no semestre, mas na terapia de exposição é essencial que o paciente possa ficar, de fato, exposto ao estímulo, né? De uma forma hierárquica e prolongada. Né? Mas uma das dificuldades é essa. Já a dificuldade na exposição situacional é que você não tem controle da situação, né? Aí você pode, eventualmente, sei lá, um paciente com TEP, você pede para ele de novo na parada de ônibus e aí ele é assaltado de novo, né? Então, aí se foi por água abaixo, o paciente ia fazer uma super consolidação da memória, né? Traumática. Então, mas é exatamente isso, né? E se a gente supõe, né, de que o viés atencional, nos seus diferentes componentes, pode ser um problema nos transtornos de ansiedade e também no TEPT, né? É muito possível que esses pacientes façam evitação atencional, né? Isso não está tão descrito nos sintomas do DSM, a evitação. Os 2 sintomas de evitação a evitação mais cognitiva, mais interna, e a evitação mais comportamental,
no sentido assim, se você evita ir para o lugar, é uma evitação mais comportamental. Se você evita pensar, falar, é uma evitação mais cognitiva, grosseiramente distinguindo, certo? Mas isso são níveis muito controlados. É muito provável, embora não esteja descrito como um sintoma, e depois a gente vai olhar a literatura do TEPT, de que os pacientes com TEPT façam evitação atencional, tá? Mas em mais nível de controle, né, professor, quando tu fala, assim, porque aqui que nem seria como se fosse algo mais, um pouco mais automática essa evitação atencional, né, ela não teria tanto, tipo, um controle executivo para eu fazer ela tá acontecendo independente. Isso. Mas eu acho que há uma hipótese a ser melhor investigada, é que possa também ocorrer neste nível, algo não controlado. Mas, Cristian, por que eu estou curiosa? Porque eu tenho umas pacientes muito graves de TEPT, né? De transtornos de ansiedade. E tem uma que possivelmente, eu só vou conseguir tratar agora com psicocirurgia, tal é a gravidade. E ela faz tudo isso aí, entende? Então, é impressionante. Qualquer técnica que eu for usar que eu precise de atenção ou disposição, não funciona, porque ela faz todos esses mecanismos juntos e incluídos, assim. Perfeito, Carla. Uma hipótese sobre o transtorno, depois, no artigo, ele até fala de um modelo do pesquisador israelense chama Bar Haim, e é um cara que investigou depois bastante isso no TEPT. Uma das hipóteses é que você tem esses diferentes mecanismos operando, né? E aqui, no TEPT, você possivelmente teria o que a gente chama de uma variabilidade do viés atencional. Depois a gente vai entrar isso na próxima aula, tá? Eu vou mostrar para vocês na próxima aula, só para não confundir. A Andressa fez um comentário, a Andressa aí tem que botar para todos, tá? Mas a Andressa perguntou, no caso, a evitação de atenção poderia estar mais relacionado no nível do processamento automático. Sim, geralmente essa evitação atencional é um processamento mais automático, menos controlado, tá? Vamos seguir, então, Ana? Não. Tá, deixa eu passar, então. Daí aqui eu trouxe o que ele traz, né? Os autores trazem em relação a alguns estudos à atenção facilitada. Na verdade, eles têm vários estudos com os três, né? Com os três, principalmente atenção facilitada e evitação de atenção. Mas eram muitas coisas, assim, né? E eu fiquei um pouco perdida. Mas, enfim, eles trazem que porque a gente está falando desses processos mais automáticos, então fica um pouco difícil, assim, de poder controlar, né, de como a gente vai conseguir buscar as respostas, mas daí eles fazem com essa questão do rastreio do globo ocular ou com aqueles testes, né, aqueles paradigmas que a gente conversou semana passada, que era do Stroop emocional ou do DOT task, enfim. DOT task. Daí ele trouxe que, apesar de que os estudos, né, de forma geral, assim, até 2010, existe uma dificuldade de mostrar evidências em relação à atenção facilitada. Em pacientes ansiosos, eles encontram que a duração do estímulo pode moderar a ocorrência da atenção facilitada. Então, tipo, a quantidade, o tempo que o estímulo vai estar presente, ali, o estímulo visual, pode estar moderando a atenção facilitada. E que a intensidade do estímulo, quando emparelhado, né, com estímulos aversivos, pode evocar a atenção facilitada. Então, a gente fala de duração e a intensidade, né? Então, eu acho que quanto mais ameaçador, enfim, ele pode estar evocando a atenção facilitada, né? Opa. E daí aqui, em relação à evitação da atenção, a gente acho que até comentou sobre as fobias de aranha semana passada, e no texto eles trazem. Então, ele fala que os participantes ansiosos, eles têm uma atenção facilitada ao estímulo quando tiver até 500 milissegundos, então ele vai tendo uma atenção facilitada ao estímulo aversivo, né,
ameaçador, mas quando o estímulo ficar presente por um pouco mais de tempo, que é, né, 1.250 milissegundos, ele começa a apresentar esses pacientes, né, com traços de ansiedade, a evitação da atenção. Então, eles vão acabar saindo do foco, né, do estímulo aversivo, né, ameaçador, e indo para um neutro. Então, o que eles trazem, né, que daí fica bem, acho que fácil de elucidar, que pessoas com fobia de aranha, no início, eles vão fixar o movimento, né, dos olhos para o estímulo da aranha, que seria essa atenção facilitada, e daí, depois de um tempo, eles vão fazer essa movimentação do globo ocular para o estímulo neutro, que vai ser longe da aranha, que seria a evitação da atenção. Daí, aí acho que fica bem claro, assim, que a duração e a intensidade de estímulos vai estar determinando como que a gente vai estar usando o nosso viés atencional, se vai ser para uma atenção mais facilitada ou de evitação. Então, acho que a gente até comentou semana passada, né, em relação à aranha. Daí ele vai trazer alguns mecanismos que são responsáveis, né, pela mediação dos viéses atencionais. Daí ele vai trazer os mecanismos neurais e os de córtex pré-frontal. O que eles trazem? Que a gente sabe que a amígdala ela vai estar, né, relacionada ao processamento do medo e que ela vai ter uma atividade intensificada em relação à vigilância, né, essa vigilância automática, né, atenção facilitada para ameaças. Então, só que ela não vai estar acontecendo de forma automática. Então, assim, se eu tiver em busca, né, meu viés atencional estiver fazendo, como se posso dizer, um escaneamento do estímulo ameaçador, eu vou ter uma ativação maior da amígdala. Então, a gente sabe que a amígdala ela vai estar relacionada com a atenção, a ativação, né, da amígdala com a atenção facilitada, mas como o cérebro em si, né, ele trabalha sempre de forma bem conjunta, ela vai ser parte, né, da estrutura central para essa detectação de ameaças, assim. Então, a gente sabe que ela é uma das estruturas, mas não só ela, né. E o mesmo a gente vai pensar no córtex pré-frontal, mas mais relacionado a desvincular esse viés de atenção para o estímulo ameaçador. Então, ele vai estar mais nesse sentido de não de desengajar ou da evitação, né? Daí aqui eu fiquei em dúvida, eu queria que o professor me ajudasse, porque para mim essas duas frases dizem a mesma coisa. Então, indivíduos ansiosos que tentam ignorar a informação ameaçadora vai ter uma redução da atividade do córtex pré-frontal, mais participantes com traços de ansiedade, ou seja, vão ter uma atividade do córtex pré-frontal diminuída durante a atividade não ameaçadora. Eu não consegui fazer essa distinção, professor, se tu puder me ajudar, acho que vai facilitar um pouco a compreensão. Tá. Eu não me lembro exatamente no texto onde isso aparece, mas deixa eu tentar só aqui pensar um pouquinho. Porque ele traz a diferença, né, das pessoas com a ansiedade em si ou apenas com traços, né? Só que não ficou, eu até pensei em tirar, mas... Isso não era aquele estudo, no caso, que eram de algumas imagens, que daí ficou inversamente relacionado, que daí explica isso. Eu acho que o estudo, no caso, era inversamente relacionado, questão de ativação e distração. Pode ser, André, se tu quiser, se tiver... André, se estivesse mais presente e quiser fazer esse gancho, porque, vamos dizer assim, ó, a gente já trabalhou bastante com ansiedade traço, né? Esse é um construto difícil de mensurar, né? Tem um questionário que é um questionário padrão, né? Que é em português IDAT, Inventário de Ansiedade Traço Estado, né? Do Spielberg. E o construto de estado, ele é mais consistente. O construto de traço, ele é muito difícil de medir, né? Um colega que foi doutorando da Lise, que é o Wilson Mello, enfim, ele é um pesquisador, um clínico na área do TCC, mas ele fez o doutorado dele medindo, né, essas questões de traço, estado de ansiedade e viés atencional,
né? E tu sabes que a gente não conseguia encontrar efeito para essas coisas de ansiedade como traço, né? Até como estado ansioso parece um construto mais interessante. Agora, é que eu teria que voltar no texto para pegar realmente essa informação. Posso dar até uma olhadinha agora, mas teria que voltar no texto. André, tu gostaria de fazer um comentário aqui? Não me lembro também exatamente aonde, mas estou Tá dando uma ali olhada para ver tá se... ali na página 211, bem em cima, logo que começa a página, que é Bishop, eu acho, Duncan ali, encontraram que o estado de ansiedade foi significativamente inversamente correlacionado com a atividade do córtex córtex pré-frontal. pré-frontal. Durante a tarefa, no qual os indivíduos tinham que ignorar, né, imagens de expressões faciais de medo. Bem no início da 211. Esses dados sugerem que a habilidade regulatória está reduzida em indivíduos ansiosos, né, quando eles são orientados para ignorar. Né? Perfeito. Não, tá, faz sentido. Eu estou com o microfone. Tá, faz sentido isso. Tá, agora já achei ali a informação. Então, o que é isso, assim, do ponto de vista de... o que é, né, o córtex pré-frontal nas suas diferentes estruturas, e logo no texto ele deve falar do córtex cingulado anterior, né? Essas são estruturas altamente regulatórias sob a atividade de circuitos mais límbicos, né? Especialmente a amígdala, né? Então, quanto menor, né? Quanto mais hipofuncional, né? Então, quanto menor o funcionamento do ponto de vista do córtex pré-frontal, menor a capacidade, né, de regulação emocional e também de controle atencional, tá? Que eu acho que isso no texto deve estar antes, né? Que é um outro construto importante do ponto de vista do viés atencional, né? Que se chama controle atencional e que e que depende enormemente da integridade funcional dessas estruturas pré-frontais, notadamente o córtex cingulado anterior. Tá? Eles citam ali que empobrecimento do controle do córtex. Exatamente. Tá. E eu acho que, imagino que antes disso no texto também deve falar um pouquinho sobre controle atencional, tá? Então, o que é? Na verdade, você tem aqui uma via regulatória que é um processamento top-down, né? Que é um processamento mais superior, mais cortical, sobre o processamento mais subcortical límbico. Né? E do ponto de vista do processamento, isso aqui é neural, mas do ponto de vista do processamento cognitivo, o correlato é o mesmo. Né? Então, os indivíduos têm, e eu vou mostrar na semana que vem um estudo onde a gente mediu o controle atencional, tem um inventário de controle atencional que é bem interessante. Né? E o controle atencional afeta, né, o viés atencional. Né? No sentido... Ana, tu vais falar sobre controle atencional e eu estou me precipitando ou não? Então, eu ia falar, mas eu me senti meio insegura, então, se tu quiser falar, não tem problema. Então, deixa eu só explicar isso, porque isso aqui é um construto bem importante. Né? Então, o controle atencional, ele é como se ele não é a mesma coisa que o viés, mas ele faz uma modulação do viés atencional. Então, indivíduos com maior controle atencional provavelmente, né, tem menos a facilitação da atenção, tem mais facilidade para desengajar a atenção e talvez, né, aí a questão da evitação atencional aí é meio não é tão claro assim como isso se apresenta, mas é possível que façam menos
evitação atencional, tá? Tá bem, que legal esse slide. Exatamente, e esse controle atencional é isso, ele modula, né, o viés atencional, né? Cristiano, Diga. é meio que a ideia, então, que eu vou ter uma hiperativação do sistema límbico, então, para a questão de ameaça, e ao mesmo tempo que eu tenho isso, eu tenho uma hipoativação do pré-frontal, de questão de funcionamento executivo. Então, aquilo está muito presente, só que ao mesmo tempo eu não consigo, tipo, alterar para daqui a pouco um estímulo neutro, pensando em terapia cognitiva também, daqui a pouco está tão ativado que eu não consigo também ressignificar, ver de uma forma diferente. Enfim, na memória de trabalho fica muito focada aquela questão da ameaça, né? E eu não consigo, então... Perfeito. Distraído. Perfeito. E é exatamente isso, né? Você tem aqui no TEPT, né? O que é interessante no TEPT, na verdade, ele tem uma certa oscilação, mas vamos pegar um para facilitar a vida. Você tem realmente uma hiperativação límbica, né? Então você tem, né, aquela resposta de medo, né, intenso, né? E você tem, né, pouca capacidade regulatória mais pré-frontalmente mediada. Isso é algo que tem a ver muito com a integridade, né, e a funcionalidade do córtex pré-frontal. E você tem um outro aspecto aqui importante, que muitas vezes ou prejuízos funcionais ou até mesmo anatômicos, né, volumétricos, no hipocampo, que é uma outra estrutura que ajuda a dar contexto, né, do ponto de vista do processamento, né? Então, você fica, né, com uma ativação límbica, né, e diferentes subáreas da amígdala, né? E você tem uma baixa ativação do ponto de vista hipocampal e também uma baixa ativação pré-frontal. Então, você tem uma dificuldade de controle atencional. Você, ali no teu slide, que está muito bacana isso, você tem uma baixa capacidade de regulação emocional, né? Você tem uma diminuição na ativação do córtex pré-frontal e você tem uma hiperativação da amígdala, tá? Vamos pegar aqui esses elementos que tu trouxeste aqui no slide. Então, esse é um pouco o funcionamento da orquestra, né, no estresse pós-traumático, tá? É como é que as coisas funcionam coordenadamente, ou, no caso aqui, desordenadamente, né? Porque o que você gostaria, de fato, é que quando você olha naquele exemplo que eu possivelmente dei no vídeo que eu gravei, né? Você está lá na parada de ônibus, chega um cara com um moletom vermelho, sei lá. Aí, né, 2 anos depois, você está caminhando na rua, vem alguém com moletom vermelho, né? E muito rapidamente você processa aquela informação visual e você tem uma resposta límbica muito intensa, especialmente na amígdala, né? E você tem uma sensação de, medo, né? O que você gostaria nesse momento é um córtex pré-frontal e um hipocampo funcionais, né? Ou seja, que estivessem funcionando bem e dissesse, não, isto não é o assalto, isto é uma pessoa, é um pedestre que vem caminhando e tem um moletom vermelho. Não, o assalto não está acontecendo de novo. Isto é o aqui e agora, não é 2 anos atrás, né? Mas isto acaba não acontecendo nos pacientes com TEPT, né? E eles acabam tendo uma resposta emocional, fisiológica, cognitiva, como se o perigo estivesse presente, a ameaça estivesse presente. Isso quando a gente fala de processos automáticos, mas daí de intervenção eu poderia, daí considerando que o controle atencional e a regulação emocional pode estar modulando a evitação e a dificuldade de engajamento, então eu poderia pensar em intervenções nesse sentido, né? Já que eu vou ter o córtex pré-frontal e a amígdala ali tendo uma ativação automática, se eu pensar em intervenção para esses 2 aspectos de controle atencional e regulação emocional, eu posso estar evitando ter essa resposta. Tô supondo, tá, professor? Mas talvez eu poderia estar evitando essa resposta tão automática ou pensar em uma estratégia de resposta, né, para aquele comportamento na hora, para que eu não acabe caindo no padrão do transtorno, né? Perfeito. E aí você já começa a ter ideias para o seu ensaio, né, lá do fim do semestre, né? Então, assim,
você pode pensar, né? Que estratégias, por exemplo, de outras áreas, como remediação cognitiva ou reabilitação neuropsicológica, que estratégias de outras áreas eu poderia usar, por exemplo, para ter um maior controle atencional, né? Ou, de outra forma, né? E se vocês observarem o que vem acontecendo no campo das psicoterapias, né? Há um enorme aumento em várias abordagens terapêuticas, e isso é algo meio transteórico, de estratégias de regulação emocional, né? Elas vêm sendo, né, mais disseminadas em várias abordagens terapêuticas, né? Então, eu só queria fazer uma pergunta mais relacionada ao que tu estava falando, que eu fico na dúvida de como seria esse mecanismo numa pessoa que passou por uma situação traumática, mas não chegou a desenvolver o TEPT, porque me parece que, digamos, fui assaltada por uma pessoa de moletom vermelho na parada de ônibus, estou na parada de ônibus e veio uma pessoa com moletom vermelho. É normal que eu sinta algum desconforto, e aí, como tu descreveu, né? Vai me remeter àquilo, mas eu vou, de maneira frontalizada, conseguir perceber que eu não estou vivenciando de novo o assalto. isso. Mas, assim, pode ser que acione, é que esse exemplo parece uma coisa mais simples, mas, digamos, sei lá, uma pessoa que foi abusada sexualmente, uma coisa que ative ou que marque mais. Pode ser que chegue a acionar toda essa reação em cadeia, né? De uma forma parecida como o TEPT, mas ainda assim ela não caracteriza como um TEPT porque não tem prejuízo funcional, ou, enfim, vai passar alguns minutos e ela vai conseguir se acalmar com alguma estratégia que tenha aprendido em terapia, não sei. Pode, mas nesse caso que tu está me dando esses alguns minutos aí, envolve possivelmente bastante sofrimento, né? Sim. Então, vamos dizer assim, você pode não ter o transtorno, né? Todos os critérios preenchidos, né, para o transtorno, você pode ter o que a gente chama, né, TEPT subclínico, subsindrômico, né, ou TEPT parcial, né, que mesmo assim você trataria isso, mesmo assim você trataria, né, seria foco de tratamento, porque o desconforto da pessoa é tão grande que ela não consegue relaxar ou não consegue ter uma relação de intimidade com o parceiro, com a parceira, enfim, né? Aí você trataria, né? O que seria possivelmente uma situação já mais adaptada, né? Que nós não estaríamos nem falando do transtorno, de uma apresentação parcial do transtorno, seria a pessoa ter um leve desconforto, né? E rapidamente fazer algo que a gente chama de reavaliação cognitiva, né? O que a gente chama de reappraisal, né? Na língua inglesa, que é não, isso aqui não é o assaltante, ou não, isso aqui não é o estupro, muito rapidamente, entendeu? Isso não é, às vezes, nem algo tão consciente, né? Sim, mas algum nível de desconforto é esperado, né? Porque, enfim, evidentemente é uma memória traumática, não que a pessoa vá ter desenvolvido um trauma, mas é uma memória com um registro traumático. Sim, com uma carga negativa. Né? E, obviamente, isso, mais do que uma experiência neutra, isso deve ficar, né? Deve ficar armazenado, né? Mas a dúvida é se chega a ativar todo esse sistema, assim, ou como é algo mais rápido, mais passageiro, não chega a ter uma ativação na amígdala, por exemplo, porque ela não se sente ameaçada. Muito possivelmente vamos dizer assim, muito possivelmente há algum grau de ativação, talvez aí a questão é o quanto, né? Mas muito rapidamente isso fica integrado num conjunto, né? De outras estruturas, um circuito onde isso é dado um certo contexto, né? Até porque é adaptativo, né? Sim. Você deve se lembrar disso, né? Você
é adaptativo, é evolutivo isso, né? Então, você deve, né? Foi feito para você se lembrar disso e sentir algum grau de aversão, desconforto, né? Você não fazer isso de novo, enfim, você não se expor a isso de novo. Isso é esperado que aconteça. Sim. Posso seguir, então? Sim, por favor. Tá, esse slide ele era um pouquinho para frente, mas daí já que a gente entrou, eu trouxe. Mas daí eu vou voltar só, calma aí, para só falar dos processamentos, né, da informação. Então, os autores eles vão falar, né, e a teoria ele traz que a natureza do viés atencional ele vai depender de 2 tipos de estágio de processamento da informação. E daí a gente vai ver agora que vai ser 2 tipos, né, o automático e o estratégico. Então, o processamento automático, ele estaria acontecendo, assim, sem nenhum esforço, ele seria com capacidade limitada, digamos assim, ele está acontecendo frequentemente, ele não é intencional, e ele vai ser fora do controle da consciência, assim, então ele está acontecendo sem que eu tenha que estar monitorando, digamos assim, né, mas tudo isso pensando em processamento, né, de forma geral, como automático, né, o que eu vou estar trazendo para acontecer. Mas o processamento estratégico, ele vai ser com mais esforço, ele vai ter uma capacidade limitada para fazer esse processamento, e ele é mais intencional e vai depender desse controle do consciente. Daí os autores, né, e a literatura, ele discute muito que é muito difícil, assim, a gente saber, a gente sabe como que eles funcionam e quais viés atencionais um está mais ligado que o outro, mas que é muito difícil a gente conseguir identificar quais são os estágios de processamento da informação, porque ainda a gente não consegue avançar muito nas pesquisas em relação a isso. Mas o que eles trazem aqui, que eu acho que fica um pouco mais claro, né? Essa imagem é do texto, e eles vão falar que quando a gente fala de processamento automático, vai estar ligado mais essa questão da ativação da amígdala, e que vai estar ligada mais a atenção facilitada, né? Então, o processamento automático vai estar ligado mais com a atenção facilitada. E o processamento estratégico, ele vai estar ligado mais com a ativação do córtex pré-frontal e com a dificuldade de desengajamento e a evitação da atenção. Então, os autores vão trazer nesse sentido. Só que daí eles perguntam, né, de que maneira a atenção facilitada e a dificuldade de desligamento, né, desse desengajamento, elas vão estar relacionadas. Eles fazem esse questionamento e eu fiquei pensando, né, enfim, como assim? Daí eles vão trazer que a atenção facilitada, ela tá ligada, então, como eu já disse, né, com esses estágios mais automáticos, e a dificuldade de desligamento, né, ela vai estar numa ordem mais superior, que seria o córtex pré-frontal, né, então a gente pode concluir que a atenção facilitada vai, querendo ou não, preceder, vai vir antes do que essa dificuldade de desengajamento, quando eles estão ocorrendo os dois, né, simultaneamente. Então, ele vai trazer que a atenção facilitada, ela pode estar acontecendo antes do que a dificuldade, né, do desengajamento. E até faz sentido, né, porque o primeiro eu teria que ter focar, né, dar o meu viés de atenção para o estímulo ameaçador para depois eu poder desengajar. Então, não teria como o desengajamento acontecer antes, senão eu nem teria essa resposta, né, automática de estar frente ao estímulo ameaçador, né? Daí aqui, ele traz um estudo que os pacientes, né, ansiosos, primeiro eles vão ter essa atenção facilitada ao estímulo de ameaça, e que logo em seguida eles podem estar indo, né, para essa evitação, só que daí fica a questão onde que acontece essa dificuldade de desengajamento. Daí ele traz que a dificuldade de engajamento e a evitação da atenção, elas podem estar ocorrendo meio que simultaneamente, né? Então, que a evitação da atenção para a ameaça, né, necessariamente vai impedir que a dificuldade simultânea de remover a atenção à ameaça. Não sei se fica claro. Tá. Então, ele traz aqui, eu acho que um exemplo que vai deixar mais claro como que é isso, né? Então, um homem com fobia social,
ele pode estar desviando, né, então, o rosto, os olhos dos rostos desaprovadores, porque, né, ele tem essa questão da fobia social, então ele vai estar evitando a atenção, mas ainda assim, ele pode ter os seus recursos cognitivos ligados, né, pensando nesses rostos. Então, ele tem essa dificuldade de desengajamento. Então, ao mesmo tempo que eu estou tentando evitar o estímulo ameaçador, que seria os rostos, para uma pessoa com fobia social, ele ainda pode ter uma dificuldade de desengajar do estímulo ameaçador. Então, por isso que eles falam que pode ter, ocorrer esses dois processos, né, de evitação e de desengajamento. Mas eles falam, né, que existe poucas pesquisas em relação a esse sentido dessa co-ocorrência, né. Então, aqui é só, né, um resumo, mas ele traz que, então, a atenção facilitada à ameaça e o mecanismo de detecção de ameaça vai estar relacionada mais a essa questão da amígdala, né, que é esse mecanismo afetivo automático. Gente, a minha gata está aqui fazendo estripulias. Sai toda. E a evitação da atenção, esse desengajamento, ele vai estar mais relacionado a esses processos cognitivos reguladores, né? Então, a questão deve ser sobre uma investigação de como esses sistemas vão interagir para impactar no viés atencional, né? Então, como desde os mecanismos mais automáticos, né, ativação de amígdala e de resposta ao medo, vão estar ligados com esses processos mais reguladores, assim. E daí, de ordens futuras, né, ele traz, assim, o que a gente tem que pensar. E daí, gente, minha gata aqui tá difícil, meu viés atencional tá indo para a gata nesse sentido, tô com dificuldade de desengajamento, porque ela tá o tempo todo, né, aqui, estava dormindo até agora, mas acordou para me incomodar. Eu estava dando uma aula na graduação esse semestre, e aí né, mesma situação, estava a aluna falando, aí passou um gato, aí passou outro, aí passou outro. Lá para as vezes eu perguntei, a menina tinha 9 gatos. Aparentemente, todos eles resolveram se enroscar nela durante a aula. Não é? Então, por enquanto, o teu projeto é só um. É só um, que bom, porque senão, né? Mas o meu viés atencional é que não consegui evitar minha gata nesse momento e a dificuldade de desengajamento está meio grande. Tá, mas então, em relação às direções futuras, né, que eles fazem esses questionamentos. Então, ele pergunta como que esses vieses vão se relacionar com as respostas, né, ansiosas, né? Então, ele traz que a atenção facilitada, dificuldade de desengajamento e a evitação da atenção pode estar ligado com o sofrimento autorrelatado, evitação, fuga e sucesso durante a exposição, que eu acho que é bem isso que a Carla estava até trazendo, né, em relação aos pacientes dela, que eles acabam fazendo esses mecanismos e que a gente acaba tendo um impacto no processo de intervenção, porque eles estão o tempo todo ativando, né, esses mediadores ali. Então, a gente, querendo ou não, a gente sabe que eles podem ter ligado em relação aos transtornos, né, pensando mais de prática clínica, mas a gente ainda não consegue determinar quais vão ser os mecanismos cognitivos e afetivos, né, que vão estar ligados em relação ao viés atenção e que vai predizer, né, então, a relação de causa e efeito em relação à resposta ansiosa. Daí, o que eles trazem aqui? Que tem alguns estudos que tentam, né, treinar a atenção para ser tendenciosa à ameaça, ela acaba trazendo um aumento de ansiedade, e que treinar a atenção para longe da ameaça pode reduzir os sintomas de fobia social e TAG, apesar de ser contraindicado, né, como a gente já disse, assim, então pensar numa estratégia de evitação mais controlada, ela pode, como o André falou, né, não sendo tão indicada, porque, querendo ou não, eu acabo sobrecarregando a minha memória de trabalho, eu só estou evitando pensar ou discutir sobre o estímulo ansiogênico, né. Então, eles trazem que a explicação seria treinar a evitação da atenção, também treinar uma capacidade aumentada de ser livre da ameaça. Então,
pode pensar num funcionamento através do esforço, né, do reforço da capacidade de desengajamento. Talvez o desengajamento seria mais efetivo. Daí eu trouxe um artigo para a gente fazer só uma discussão, que é um artigo publicado em 2018, então ele é recente, né? E ele vai trabalhar com pessoas com fobia social. E eles trazem, eu até coloquei aqui, porque eu não consegui ler o artigo inteiro, estou bem sincera, mas eu achei interessante até porque ele traz o que vai meio contra, né, o que a literatura vem discutindo. Então, eles pegaram pessoas com transtorno de ansiedade social e pegaram controles, e eles fizeram essa busca visual, então, né, esse rastreio do olho, do movimento ocular, para tentar identificar. Para tentar identificar como é que eles iam reagir. Então, eles apresentavam, né, os estímulos e como é que as pessoas com ansiedade social e os controles teriam de resposta. Daí, eles trouxeram que nem o traço de estado de ansiedade social foram associados à atenção facilitada, que, na verdade, as pessoas com ansiedade social mostraram uma fixação reduzida aos estímulos ameaçadores. Então, na verdade, eles estavam tendo estratégia de evitação à atenção, né? E que eles acabam sugerindo, então, que pessoas com ansiedade social apresentam um viés de atenção evitativo ao invés de um vigilante. Então, eles estariam... Então, né, eles trazem que não está ainda tão de acordo com o que a literatura vem demonstrando, que essas pessoas teriam uma atenção facilitada maior do que uma atenção evitativa, né? Mas esse foi o resultado que eles encontraram. E eu achei interessante trazer, até porque o texto todo vem falando, né, de futuras direções. A gente não tem resultados ainda significativos ou, né, que mostrem que realmente existe um padrão, mas continua se estudando e ainda assim ainda não tem um consenso na literatura em relação ao viés atencional, apesar de a gente saber que há um impacto, né, nas pessoas com transtornos de ansiedade como um todo. Enfim, né, seria isso. Sei que ficou um pouco confuso, peço desculpas, mas era o que deu para fazer para hoje. Muito obrigada pela participação e pelo pessoal que prestou atenção, enfim. Ana, eu acho que foi muito bem. De novo, né, tu estavas preparada para apresentar em dupla, né, e aí de última hora, e também teria mais a complemento da Bruna, então eu acho que tu fizeste muito bem, né, eu acho que tem alguns slides ali que fizeram uma boa síntese do artigo, e eu acho que isso é importante, e acho que também um esforço extra de trazer outro artigo, né, um outro elemento para a gente discutir além do artigo obrigatório do seminário. Então, eu acho que isso é importante também destacar, né? Vamos abrir agora para as pessoas, os colegas participarem, né? De uma forma mais livre sobre o artigo, né? E também, se quiserem comentar a apresentação, fiquem à vontade. Eu queria só fazer uma pergunta, pode ser para a Ana, mas para todo mundo, na verdade, em relação à prática clínica de vocês. O paciente com TEPT, ou com um histórico de um trauma ali que ele está tentando resolver, ele é mais hipervigil ou é o desengajamento que vocês observam mais durante a consulta? A falta de desengajamento, né? Uhum. Na prática clínica é difícil medir isso, né? Mas assim, o que você geralmente tem, né? Há uma série de, por exemplo, no estresse pós-traumático, há uma série de prejuízos em diferentes processos atencionais. Aqui, né, nós estamos avaliando um aspecto que é um fenômeno que a gente chama de viés atencional. Normalmente, né, quando a gente estuda a atenção como um processo cognitivo, né, o viés atencional é um fenômeno, né, mas não é um componente da atenção, né? Então, não há um consenso, né, sobre quais são, de fato,
todos os componentes da atenção, ou todos os processos de atenção. Mas a Ana falou do William James, né? O William James falava em dois, né? Um que era foco e outro que era a orientação, né? Agora, quais são, assim, de fato, os componentes, né? Talvez uma visão seja dividir a atenção em 4 grandes componentes, né? Um deles que tem a ver com seleção, né? Então, atenção seletiva, né? Isso é algo, às vezes, bem sensório, né? Atenção seletiva sensória, que tem a ver lá com o início do processamento da informação. Um outro que tem a ver com controle atencional e seleção de respostas, né? Um outro que tem a ver com foco atencional, e normalmente para William James isso era sinônimo de consciência, né? De atenção consciente, né? E um outro fenômeno que tem a ver com a sustentação da atenção, então a gente chama de atenção sustentada, que é a manutenção do foco atencional ao longo do tempo, tá? Esses são componentes mais clássicos, né? Talvez a teoria mais influente sobre atenção, né, é aquela que fala geralmente de um modelo baseado num autor que se chama Michael Posner, né? Que ainda na década de 70, né, propôs aí um modelo, né? E depois isso foi refinado, e depois com estudos de neuroimagem isso foi refinado também, que é um modelo de rede atencional, né? E o Posner sugeriu que tem 3 grandes componentes, né? Um componente mais básico, que tem a ver com alerta, e aqui o alerta tem a ver com um estado, né, de consciência, né? Alerta, né? Um mecanismo, imaginem isso uma pirâmide, um mecanismo intermediário que tem a ver com a orientação da atenção, e um mecanismo muito refinado que tem a ver com os componentes executivos da atenção, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai normalmente estudar de forma mais clássica a atenção nos transtornos mentais, né, a gente se refere a prejuízos em alguns destes componentes, né? Então, a gente estuda isso, né, na depressão, na esquizofrenia, no próprio estresse pós-traumático, né? Então, você, em geral, o que você faz? Você avalia, né, até às vezes do ponto de vista da entrevista psicológica ou psiquiátrica, né? Quando você faz o exame de funções mentais, você avalia alguns componentes atencionais, nem todos, né? E você, eventualmente, refina isso numa avaliação neuropsicológica, né? Onde você formalmente testa esses diferentes componentes atencionais do paciente, tá? No estresse pós-traumático, você vai ter prejuízos em atenção concentrada, né? Depois posso mostrar uns trabalhos não bem antigos que a gente fez, mas já tem uns 20 anos. Então, você, assim, bem antigo parece que não. Né? Então, assim, você tem prejuízos em atenção concentrada, né? Você tem prejuízos em atenção sustentada, prejuízos em atenção dividida, quando o paciente tem, né, que, por exemplo, alternar o foco atencional entre 2 tarefas simultâneas, e isso já entra um componente mais do processamento mais executivo, este mais superior, no topinho da pirâmide que eu falei, depois do modelo de rede atencional, né? E o viés atencional, ele fica sendo estudado como um fenômeno. Por que ele parece ser tão importante? Porque quando a gente olha os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, muito facilmente a gente rebate alguns dos sintomas para os diferentes componentes
do ponto de vista do viés atencional, que é a facilitação, a dificuldade de desengajamento e a evitação, né? Então, esse é um transtorno que muito facilmente a gente consegue usar esse fenômeno de viés atencional para entender. Na prática clínica, né, do ponto de vista do diagnóstico que você vai estabelecer, normalmente o que os pacientes apresentam, né, como sintoma formal do transtorno é hipervigilância. Tá? Hipervigilância, isso é uma característica, inclusive, descrita como um sintoma formal, né, do transtorno, e dificuldades de foco atencional. Tá? Então, você encontra esses dois fenômenos, que parecem um certo paradoxo, mas não é, de fato, né? Na verdade, o paciente ele fica hipervigilante, e esse é um estado natural quando qualquer organismo se sente ameaçado, né? Então, assim, quando você está num ambiente de perigo, é adaptativo, né, que você fique hipervigilante, né? É claro que você tem um preço a pagar por isso. Então, o preço é essa dificuldade de foco atencional, né? Então, você tem uma dificuldade na prática, uma dificuldade de concentração, aquilo que a gente popularmente chama, né? Eu tenho uma dificuldade de concentração. Sim? Estou até pensando em questão de terapia mesmo, né? Porque a exposição, por si só, é uma forma até, digamos, de diminuir a intensidade, por exemplo, da ativação emocional, né? No caso que daí aquilo começa a normalizar, e na medida que começa a normalizar, também começa a ficar mais fácil para tu conseguir, por exemplo, ressignificar, ou se daqui a pouco tu tá num lugar que ativa uma lembrança, uma memória, tu consegue ver de outra forma, né? Que até não é, no caso raro, um pouco da pessoa depois de fazer TCC, por exemplo, dela melhorar o desempenho, né, executivo. Sim. Acho que conforme o modelo, acho que explica isso, né? Sim, e tem alguns estudos mostrando isso, ainda são poucos, né? Mas tem alguns estudos mostrando isso. Você coloca os pacientes para fazer você faz avaliação neuropsicológica. Aí você, para TEPT, aí você, desculpa, você tem os pacientes com TEPT, você faz avaliação neuropsicológica, você faz TCC, você faz avaliação neuropsicológica. E, normalmente, os pacientes melhoram nas tarefas de função executiva. Mesmo que a terapia não seja uma coisa de reabilitação ou remediação. Não é para isso. A terapia é para o transtorno, para o TEPT. Mas os pacientes melhoram nas tarefas de função executiva. Legal que isso é observado também em outros transtornos, né? Só falando rapidinho. Tipo, não é só para o TEPT, né? Tem, por exemplo, depressão, transtorno bipolar, enfim, que depois de fazer TCC... No caso, melhora, né? Isso é bem interessante. Isso. Eu acho. Não, eu ia só acrescentar que eu acho que o viés atencional é uma forma de olhar, né? Quando a gente pensa em psicopatologia. Mas, de forma geral, para outras psicopatologias, a gente olha com atenção, pensando nessa divisão, assim. A gente sabe que as psicopatologias acabam tendo um déficit, né? A gente vê, por exemplo, pessoas com TDAH e ansiedade, que elas têm uma dificuldade atencional, só que daí depois a gente tem que ir para um olhar, assim, de como que acontece essa dificuldade, daí vai, que nem o Christian falou ali, vai ser em qual tipo de atenção, não, daí o viés, assim, dependendo do transtorno, acho que a gente olha, assim, mas eu percebo, assim, porque eu não atendo em psicoterapia, meu foco é mais em avaliação neuropsicológica, a gente acaba não falando tanto em viés atencional, e ele é super importante, assim, também, né? Acho que é bem legal, foi bem rico para mim, na verdade. Perfeito. Vamos dizer assim, quando a gente, do ponto de vista mais formal, do ponto de vista dos componentes, né? Quando a gente fala de atenção seletiva, aí entram os fenômenos de viés atencional, né? Agora, é algo interessante, assim, a gente tem uma parte, a gente está interessado em entender um pouquinho os aspectos de prejuízos do ponto de vista cognitivo, não só o conteúdo das cognições, mas também os processos cognitivos no trauma, no estresse pós-traumático.
E aí uma das hipóteses que a gente vem explorando há alguns anos é justamente esses prejuízos de funções executivas, né? Que são muito centrais nesses pacientes, não apenas nestes, né? Mas nestes são. E uma das questões, talvez, aí dos componentes das funções executivas que mais repetidamente a gente encontra prejudicado, né, nos estudos que nós fazemos e em outros, é um componente que chama de controle inibitório, né? Então, esse parece ser existem, né, prejuízo de memória operacional, memória de trabalho, enfim, vários outros, né, vários outros. Mas consistentemente, controle inibitório é um fator prejudicado, é um componente, enfim, é um processo cognitivo, mas conceitualmente é um componente das funções executivas que a gente encontra muito prejudicado nos pacientes expostos a trauma e, mais notavelmente, nos pacientes que, expostos a trauma, desenvolvem estresse pós-traumático. O que ajuda a explicar um pouquinho, né, o controle inibitório tem a ver com esse funcionamento pré-frontal, né, especialmente córtex cingulado anterior, assim, né? E hipocampo também. Hipocampo. Esses dois seria mais córtex pré-frontal e hipocampo, os responsáveis pelo controle inibitório. O hipocampo, ele, vamos dizer assim, ele dá um certo contexto para a informação, para o processamento da informação, né? Porque aí também tem várias funções do ponto de vista de memória, né? Associadas aí, mas do ponto de vista do controle inibitório é mais frontalizado mesmo. Uhum. Certo. Pessoal, nós talvez tenhamos ainda mais uns minutos para algumas perguntas ou comentários também. Eu não sei se cabe, mas fiquei pensando, né, de como que seria esse viés atencional desde ali da infância, nos diferentes períodos do desenvolvimento, né? E pensando no desenvolvimento do córtex pré-frontal, como a gente vê a evolução das funções executivas, né, ao longo que tem uma maturação mais progressiva, né? Como que seria talvez um trauma da infância, avaliado longitudinalmente, e os impactos disso, enfim, né? Fiquei pensando um pouco disso. Perfeito. É um raciocínio que está bastante correto. O que nós sabemos, né? Tu falaste, né? Que diferentes estruturas, né? Elas vão, né? Apresentando, né? Pontos da sua maturação, então, do ponto de vista da sua integridade funcional, né? Isso tem a ver com mielinização, basicamente, né? Mas elas vão, na verdade, atingindo a sua, né, maturidade funcional em diferentes momentos do desenvolvimento, né? Pré e pós-natal, e do ponto de vista dessas estruturas frontais, pré-frontais, mais notavelmente, né, elas, grande parte dessas estruturas só atinge sua maturidade funcional, né, ao final da segunda década de vida, né? Então, é óbvio que, né, a minha filha de 3 anos tem muito menos controle inibitório, né, do que o meu filho de 9 anos, né? Então, né, mais ou menos, muitas vezes fala o que pensa, embora já saiba que não possa fazer essas coisas, mas isso vai, né, aos poucos vai internalizando, né? E grande parte dessa internalização, e isso é algo bem descrito do ponto de vista de psicologia cognitiva, tem a ver com uma internalização grande parte desse desenvolvimento, né, de controle inibitório tem a ver com uma certa internalização do discurso, né, internalização da regra, né? Então você fica repetindo, não, eu não posso falar tal coisa, não posso falar, isso vai virando um discurso interno, né? E aí se estabelece depois como uma regra de comportamento, isso tem a ver também, né, com a maturidade. Então, quando a exposição a estressores ocorre
na infância, e geralmente os estressores mais comuns na infância têm a ver com maus tratos, né? E mais comumente esses eventos mais comumente são eventos crônicos e não eventos únicos, né? E mais frequentemente tem a ver com cuidadores primários e pessoas próximas e menos com pessoas estranhas. Então, é fácil da gente entender como os prejuízos são muito maiores, né? E aí, em vários aspectos, né? Eu acho que deve estar na bibliografia de vocês, talvez eu tenha tirado esse semestre ou não, mas tem um trabalho de um autor que eu gosto muito, que chama Dante Sicchetti, que ele, eu acho que deve ser o primeiro ou segundo artigo, talvez eu tenha deixado na bibliografia, mas ele fala dos aspectos de longa duração da exposição a maus tratos na infância, né? E aí você tem prejuízos, né, cognitivos, né? E eu devo ter gravado uma aula sobre maus tratos e neurocognição, onde eu tentei mostrar isso, né? Mas você também tem prejuízos do ponto de vista de regulação emocional, obviamente, né? Muito notáveis, né? E muitas vezes você tem prejuízos até do ponto de vista de identidade, né? De autonomia, né? E também identidade, né? Em muitos casos, você tem alterações do ponto de vista mais permanentes no funcionamento psicológico. Em algumas dessas situações, nós falamos até de transtornos da personalidade, né? São alterações tão drásticas, né, que você tem uma alteração do ponto de vista de desadaptação da personalidade, né? Isso é bem diferente do que a gente estava falando das fobias específicas, né? É algo que envolve, né, uma alteração fundamental no funcionamento, nas relações interpessoais, né, na visão de si, né? Então, você tem, às vezes, prejuízos tão grandes que às vezes as pessoas não, né, por mais que você ofereça tratamento, né, você não consegue reverter algumas coisas, as pessoas, sei lá, não conseguem ter parceiros, né, simplesmente não conseguem ter uma relação de intimidade ou confiança com ninguém, né, muito menos sexual, e você tem aí prejuízos severos do ponto de vista dos sistemas de apego e vínculo das pessoas, né? Prejuízos drásticos do ponto de vista de autoestima, né? Que a pessoa vai passar o resto da vida, né, tendo uma visão totalmente negativa de si, né? Isso, então, às vezes, claro, é óbvio que aqui a gente tem que delimitar um pouco o nosso foco, né? E por isso a gente está falando aqui de viés atencional, agora falando de prejuízos cognitivos, mas é claro que os prejuízos são muito mais amplos do que estes que a gente, né, investiga do ponto de vista da cognição, né? Os prejuízos emocionais são muito mais intensos, né? E relacionais também. Buenas, pessoal, estamos nos aproximando aqui do fim da aula, né? Então, eu vou, de novo, parabenizar aqui a Ana, né? E vou depois colocar o link do vídeo ali no Moodle, né? E aí, na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho mais agora de intervenção, tá? Então, acho que vai ser bem bacana. Acho que a gente vai agora traduzir isso num contexto mais, ainda que experimental, mas mais aplicado do ponto de vista clínico, tá? Beleza. Nos vemos na aula que vem, então. Até a semana que vem. Uma boa semana para todo mundo. Tchau, boa semana.